Tchê, eu não acredito que se possa aprender em aula. Esse lugar que está aqui, vocês não vão aprender aqui, cara. Não dá, é impossível. A sala de aula é um lugar para entender. São duas coisas diferentes. Entender e aprender. Para aprender, tem que entender? Claro. Não é possível aprender sem entender. Mas é perfeitamente possível tu entender e não aprender. Qual é a diferença? Entender, é legal, entendi. Eu acho que se eu fizer agora, eu consigo. Apaga o quadro, bota um exercício agora, 20 minutos depois, tu vai lá e faz. Isso é porque tu entendeu. Agora, aprender é guardar na memória permanente. É que nem o computador, cara. O computador tem a memória RAM lá, o chip lá, a plaquinha, memória RAM, e tem a memória de massa, o HD. Tu tá trabalhando no computador, digitando, entrando na internet, mexendo, fazendo um arquivo, tá na memória RAM. RAM. Se tu desligar o computador, tu perdeu aquilo que estava no Word. Perdeu. Para te salvar aquilo que está no Word, o computador tem que aprender. E aí tu vai lá e salvar. Aí ele tira da memória RAM, não, ele deixa na memória RAM porque está ali ainda, e salva no HD. Quando tu desligar o computador, no outro dia tu liga de novo, tu acessa no HD a informação. Nós temos essas duas memórias. Um sistema pequeno, que é o sistema límbico, que assimila tudo que vocês estão ouvindo agora, no dia. E o HD, que é o córtex, que guarda as memórias permanentes. Então aquilo que tu aprende mesmo, tu sabe, tu salvou no HD. E aquilo não se salva no HD na aula. Não dá. Porque tu está vendo pela primeira vez agora, tu vai dormir uma noite profunda e o sono. Qual é a função do sono? A função do sono não é descansar, porque o cérebro continua trabalhando. O cérebro não para de trabalhar. Tudo que tu viu durante o dia ou a partir do último sono profundo até o próximo, então tudo que tu viu está no teu sistema límbico. O cérebro vai trabalhando com aquilo que está no sistema límbico, tudo que tu viu no dia. Se o dia é muito cansativo, tem muita atividade, a tua cabeça vai trabalhar muito de noite. E tu vai meio que sonhar aquilo vai passar pela tua mente. E o cérebro vai deletar tudo, ou 99%. Ele vai guardar uma partezinha que por algum motivo, inconscientemente, ele entende que aquilo é importante. É uma questão de sobrevivência. Por isso que aquilo que é emocionante, ele não apaga. Ou aquilo que se repetiu muitas vezes, ele não apaga. Porque é a forma que ele entende que é uma questão de sobrevivência. Então a gente sabe um monte de coisa que está no córtex. Porque ou repetiu muitas vezes. O nome do professor, o professor Martinez. Você sabe meu nome porque ou repetiram várias vezes, ou viram várias vezes. E portanto é importante. Mas provavelmente o nome da mãe, a primeira vez que a gente ouve, a gente já aprende. Porque é emocionante, entendeu? É uma questão de sobrevivência. É a pessoa mais importante para te sobreviver. Então o teu cérebro guardou ele a primeira vez que tu ouviu. E assim vai. Então na aula não dá para aprender. Então o que acontece? Por que a gente não sabe nada? Por que a gente estudou, tirou 8 no colégio, 9 no colégio, terminou o ensino médio e não sabia nem fazer a fórmula de Bhaskara mais? Por quê? Porque a gente aprendeu, parece que tudo a gente viu em algum momento no colégio. Estudou português, as orações, estudou história, estudou matemática e não aprende. É verdade, não aprende. Desse tantão de matéria que tem aqui na ESA, que vocês estão vendo, não parece que é tudo que estão vendo pela primeira vez, mas muito a gente viu nesses 12, 13 anos escolares. Por que não aprendeu? Por causa da maldita estudar de véspera. Maldito estudar de véspera. O que acontecia? A gente via na aula, até entendia, levava para casa, guardava os cadernos. No outro dia, outra aula, guardava os cadernos. Quando tinha prova, a gente estudava de véspera.
Não dava para aprender. Repetiu poucas vezes, muito dever. Nunca ia aprender. Fracasso total. Se a gente estudasse todos os dias um pouquinho, mas todos os dias com repetição, a gente teria muito conhecimento, não precisaria estar toda hora reaprendendo. Isso que eu estou falando é comprovado, né? A gente tem que comprovar isso aí. O professor Piazzi, a vida dele os livros dele foram para provar isso. Os 3 livros. Estudar de véspera é uma cola. Só que a gente não está colando contra a instituição. Está colando contra a gente mesmo, está nos sacaneando. Estudar de véspera não vale. Eu sei porque sem querer eu aprendi matemática jamais estudando de véspera na faculdade. Eu jamais, hoje tinha prova de logaritmo, eu estudava, mas não estudava logaritmo, já tinha estudado há um semestre atrás, hoje eu estava estudando trigonometria, que era do semestre que vem. Estudando. Quando entrava na aula eu não estava aprendendo. E aí eu me lembro que eu estudava todos os dias, mas nunca a prova do dia, porque não precisava, graças a Deus. Mas sempre estudava, cansei de ter prova de geometria e estar estudando números complexos, por exemplo. Deu muito certíssimo. Agora, já na segunda faculdade, eu já não tinha tanto tempo, eu estudava de véspera. Óbvio que eu terminei a faculdade de administração, eu não sabia. Quando que eu aprendi? Quando fui estudar para valer, para dar aula. Aí sim, é outro estudo. Aí eu terminei o certificado lá, aquele meu certificado de administração era um pedaço de papelão. Não valia nada, porque eu não sabia bosta nenhuma. Hoje, depois de sei quantos anos que eu me formei, eu digo, hoje eu validei o meu certificado. Porque hoje eu dou aula de administração, de N assuntos. Porque eu estudei muito depois. Mas o certo é tu terminar, tô com um pedaço de papelão e sei. Mas não é assim, né? Vocês vão validar o ensino médio agora, tenho certeza. Vocês vão sair do cursinho, passando ou não passando, sabendo muito mais do ensino médio do que quando receberam um pedaço de papelão. É verdade ou não? Sim ou não? Então validam, vocês têm o ensino médio, com honra, porque estudaram para valer. Então tem que estudar todos os dias um pouquinho. E não adianta, eu presto atenção na aula, vou aprender aqui, ó. Vai aprender nada. Tu vai aprender se a prova for a semana que vem. Se a prova for, tá estudando a aula segunda-feira, a revisão e a prova é sexta. Passa 2 meses, quero ver se tu vai saber. Não vai, duvido.